Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no versículo 10 do capítulo 2, no último áudio. Nós estávamos falando sobre salvação e um assunto que nós podemos falar muito sobre salvação, sobre o que se entende sobre salvação hoje no meio cristão, no meio religioso. Mas o que é importante para cada um de nós, como cristãos, é termos a certeza que a salvação é exclusiva em Cristo Jesus, que não existe salvação em nada mais e nenhum outro nome, que não há salvação, que não há nome que se possa nomear no céu, na terra, em que nós possamos ser salvos. Os apóstolos, quando eles responderam aos judeus religiosos, no livro de Atos, no capítulo 4, no verso 12, eles disseram: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro. E se a Bíblia diz que é em nenhum outro, então não tem salvação em lugar nenhum. Não há salvação em lugar nenhum que o homem possa buscar, que o homem possa fazer. Nada, nada, nada em lugar, em nome, é só em Cristo e é exclusivo a Cristo. E não é Cristo e mais alguma coisa. Uma das questões da reforma em 1500 é voltar somente à Escritura. Então se criou um sistema religioso de rituais e se colocava os rituais como os rituais pudessem trazer salvação. Então a igreja criou vários tipos de rituais e esses rituais eles praticamente traziam a salvação através da cerimônia. E foi semelhante ao que os judeus fizeram. O apóstolo Paulo diz que eles, não conhecendo a justiça de Deus, eles, desconhecendo e ignorando, eles se estabeleceram a sua própria justiça. Então, eles não entenderam que era pela fé em Cristo. Então, eles foram estabelecer a sua própria justiça e se perderam, porque eles criaram um sistema de rituais religiosos e deixaram o principal da justiça de Deus, que vem pela fé. Então eles não compreenderam, não entenderam, não tiveram o entendimento que era pela fé. Tu pega Romanos, no capítulo 9, a partir do versículo 30 diz: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Então eles ignoraram que a justiça de Deus o homem só poderia atingir pela fé. Então, e tentaram estabelecer a sua própria justiça através de rituais e cerimônias religiosas. Este ali não seguiu o mesmo caminho, e aí nós tivemos a reforma, e aí a reforma voltou. Só a Bíblia, só a palavra, só Cristo, só fé, somente graça e somente glória a Deus são os somentes
da reforma é voltar somente para a palavra, é voltar e saber que a salvação está só em Cristo, e que é somente por graça, que é somente mediante a fé, e que a glória é toda dada ao nosso Deus. Então, tu consegue perceber que esse assunto de salvação, ele é muito amplo, ele é complexo, porque a gente ouve de tudo hoje, de muita coisa. Eu vejo as coisas, como eu vejo nas Escrituras, é que nós precisamos voltar e ler, e pedir discernimento, e pedir direção do Espírito Santo de Deus, e aprender. Muitas vezes tem muitas pessoas que creem que estão salvos por rituais, por cerimônias que fizeram. Você crê? Não, eu fui batizado quando eu era criança, então eu sou salvo. E o batismo não é garantia de salvação para ninguém. A garantia de salvação está em Cristo. É a única garantia do homem, é estar escondido em Cristo, e a sua vida está em Cristo. É crer no Senhor Jesus Cristo de todo o coração. E entender que nós somos salvos não pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo fez na cruz. Ele satisfez a justiça de Deus quando Ele morreu por nós, e nós entendemos que nós não temos nada a oferecer de bom que possa agradar a Deus, e Deus nos dá a salvação. Existe algo no homem que ele se julga importante, o homem se julga grande, se julga que parece que Deus precisa do homem. Deus não precisa. Deus estabeleceu todo o programa, todo o processo de salvação, mas ele tinha um objetivo, era para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Então, é isso que Deus quer mostrar, a abundante riqueza da sua graça para conosco. Então, existe um objetivo, não é por minha causa, não é porque nós somos melhores ou somos alguma coisa. Nós gostamos de pensar desse jeito. É interessante, é Deus, como se Deus precisasse de nós, como se Deus visse em nós algo que Ele precisa. Não, não é desse jeito. Quando o apóstolo, quando Moisés ele fala ao povo de Israel, ele é claro com o povo de Israel, ele diz: olha, não pense que Deus escolheu vocês porque vocês são melhor, porque vocês são grandes. Não, não é. E tu vai pegar aqui, ó, pega Deuteronômio no capítulo 7, versos 7, diz assim: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a dos outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então, mesmo para Israel, Moisés fez questão de dizer que Deus não escolheu eles por eles serem melhores ou porque havia algo especial e Deus queria aquele povo. Não, Deus por si mesmo, pela aliança que Ele fez com Abraão, porque Deus é fiel à sua palavra. Então, é Deus, a salvação se encontra em Deus, em Cristo Jesus. E nós temos que compreender, existe muita gente que pensa que está salvo e que não é salvo. Eu já falei em algum áudio, me lembro que já tenho comentado,
existem certas pessoas que creem em Cristo, que creem na palavra de Deus, mas que em alguns momentos duvidam da sua salvação. Eu, quando era jovem, eu passava por essa situação de incerteza, de dúvida. Às vezes achava que estava salvo, às vezes achava que não estava salvo. Eu já comentei de início, quando fazia o chamamento para ser salvo, eu ia de novo. Cada vez que fazia o chamamento, eu ia. Então, existe uma insegurança em certas pessoas quanto à salvação. Eu li um reformador, eu não me lembro o nome dele, desses homens da Reforma de 1500, 1600, 1700, e ele escrevia dizendo que uma das maiores certezas que nós temos, que nós somos salvos, é a dúvida. Então parece um paradoxo. Paradoxo é algo contraditório. A certeza é a dúvida. E aí ele explicava, jamais o nosso inimigo vai nos atacar com dúvida se nós não formos salvos. Então ele explicava dessa forma, se tu não é salvo e pensa que é salvo, está fazendo as coisas erradas e não está colocando a fé em Cristo, o inimigo está tranquilo contigo, vai te bater nas costas e vai dizer, não, fica tranquilo, tu está certo. Quando ele vê que tu está errado. Agora, se tu estiver certo e tu tiver colocado a tua fé em Cristo, ele vai te atacar com dúvida. Ele vai te atacar com dúvida. Existe uma história que conta de um jovem que se converteu e ele tinha dúvida sobre a sua salvação. E na história que contam, diz que ele, sentado no sofá, diz que ele sentia que parece que o inimigo estava atacando ele e que o inimigo estava debaixo do sofá. História estranha. E ele estava sendo atacado contra a sua salvação. E nesse momento diz que ele abriu a Bíblia, pegou um termo, um texto sobre salvação, sobre fé em Cristo. E aí ele pegou a Bíblia e colocou debaixo do sofá e disse, pode ler, está aqui. Essa é a minha garantia. Mas essa história é uma história boba até. Se diz que é real. Porque muitas pessoas são atacadas por essa dúvida. Será que eu sou salvo? Será que se Jesus voltar eu vou subir? Será que eu não vou ser deixado? E existe algo também que é um certo terrorismo que se faz na igreja. Você tem que estar preparado. Se tu não está preparado, tu não vai subir, tu não vai, tu não sobe, tu não é salvo. E muitas vezes a pessoa se coloca num jugo de terror. E aí muitas vezes nesse momento as pessoas são manipuladas. E aí aquela alegria que tu teve de aceitar Cristo, de ser salvo, você foi por água abaixo e tu começa a viver um regime de servidão e de medo. Aí tu tem medo que Deus não te salve, tu tem medo que Cristo volte e que tu seja deixado para trás e que tu fique. Ao meu ver, se tu é um cristão genuíno e tu colocou a tua fé em Cristo, no meu pensamento é impossível que tu seja deixado para trás. Porque se tu tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, o Espírito não pode ficar, tu vai subir. Então é aquilo que tu foi selado com o Espírito Santo, é garantia. O Espírito Santo na tua vida é uma garantia que tu vai subir de qualquer forma, de qualquer maneira. E a Bíblia diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então se tu não tem o Espírito de Deus na tua vida, tu não é de Cristo. Agora, se tu tem o Espírito de Cristo em ti, certamente tu vai subir, não tem como tu não subir. Agora,
Muitas vezes você faz um terrorismo. Não, tu não estiver preparado, tu não está preparado, tu fica. Eu não acredito desse jeito. Romanos 8, no final do versículo 9, diz assim: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se tu tem o Espírito de Cristo, tu pertence ao Senhor. E Ele vai te resgatar. E a garantia, como nós falamos no livro de Efésios, é o selo do Espírito. Ele vai te resgatar. Agora, o que pode acontecer? Muitas vezes tu está vivendo uma vida desagradável a Deus e tu começar a passar por situações e Deus começar a tratar contigo. E muitas vezes tu ser levado até a morte. E aí tu vai entrar ali em 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala da ceia do Senhor. Diz, olha, se nós não nos examinarmos a nós mesmos, nós podemos ser condenados com o mundo. Nós temos que viver uma vida de exame. Não é condenados. Eu vou pegar aqui o texto direitinho para nós lermos. Ele fala que muitos estão passando por situação de dificuldade porque não se julgam. Então tu encontra em 1 Coríntios 11, a partir do 28, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Ele está falando sobre a ceia do Senhor. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, quando nós somos julgados, somos repreendidos para nós não sermos condenados com o mundo. Então, nós nos julgamos a nós mesmos, nós fazemos o exame, se examina, vê se tem alguma coisa errada, pede a direção de Deus, faz o teu exame a ti mesmo. É um julgamento da consciência, ver se alguma coisa não está desagradando a Deus. Isso é constante na nossa vida. Por quê? Porque se nós nos julgamos a nós mesmos, não seremos julgados. Então tu faz a tua análise, tu faz o teu julgamento, pedindo que Deus te esclareça, para que tu possa andar com uma vida agradável de Deus. Agora, se tu andar com uma vida desagradável, tu é salvo. O apóstolo Paulo também fala, tem muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Esses que dormem aqui não é que estão dormindo espiritualmente, não. Isso aqui, os que dormem são os que morreram. Então Deus pode te tirar a vida antes do tempo, por tu não estar vivendo uma vida que te desagrada. Mas tu não perde a tua salvação se tu foi selado com o Espírito Santo. Para mim, eu tenho essa convicção que tu não vai perder. Ah, mas eu conheço fulano de tal que saiu e perdeu a salvação. Não, aí ele nunca foi salvo. É diferente. Ele nunca teve salvação genuína. E o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, no verso 19, eles saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, nem todos são de nós. Então, no meio da igreja, existe o joio e o trigo. Então, existe no meio da igreja salvos e não salvos, estão todos juntos. E aí muitos saem do nosso meio para que se prove que não são dos nossos, não são nossos. Mas essas pessoas nunca foram salvas. Essas pessoas não são de nós. Eu gosto de pegar aquele texto de Mateus 7, quando Jesus ele fala sobre muitos que vão chegar naquele dia, no dia do julgamento final, do juízo final, que eles vão se encontrar no grande trono branco, e eles vão dizer para o Senhor, tu pega Mateus 7, 21,
Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. No 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então naquele dia, que dia? No dia do juízo final, do trono branco, que vai ser os não salvos que vão se encontrar. E essas pessoas vão estar surpreendidas, porque elas estão entre os não salvos e vão dizer, Senhor, nós não profetizamos, quer dizer, são profetas, nós não fizemos maravilhas no teu nome, nós não expulsamos demônios. E o que o Senhor Jesus que vai responder para eles? Eu nunca vos conheci. Então, é uma situação de que essas pessoas, elas nunca foram salvas. Então, Jesus não está dizendo assim, não, vocês começaram bem, depois vocês apostataram, eu conhecia vocês eram minhas ovelhas, depois vocês deixaram de ser minhas ovelhas. Não. O texto aqui tu lê, é enfático, é claro, nunca vos conheci. Não é, eu conhecia vocês, vocês estavam na minha casa, mas depois vocês me abandonaram, me deixaram. Não é, nunca vos conheci. E eram pessoas aparentemente cristãs, por quê? Porque faziam as coisas em nome de Cristo. Mas Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então essa é a compreensão. Muitos que estão no nosso meio não são de nós. Tem nome de cristão, falam em nome de Cristo, pregam no nome de Cristo, fazem sinais em nome de Cristo, mas não são de Cristo, não são conhecidos do Senhor. Não vão estar com seu nome escrito no livro da vida. E é interessante que são esses, no verso 23, os que praticam iniquidade. Então, prática é uma coisa contumaz, a pessoa vive fazendo isso, é o seu estilo de vida. Então não é que tu é cristão também, tu diz assim, tu não vai pecar, não, tu vai pecar. Mas esse não é mais o teu estilo de vida. O teu estilo de vida não é pecar, o teu estilo de vida é fazer justiça. Agora tu vai pecar, porque nós temos uma luta diária. Agora, aquele que tem por prática a iniquidade, ele nunca conheceu Deus. E ele não é conhecido de Deus. E Jesus vai dizer, eu não conheço vocês. Então, ele não conhece a Deus. E ele não é conhecido de Deus, porque Jesus só, eu não te conheço, nunca te conheci. E eu gosto de colocar aqui que Jesus diz assim, eu vou falar abertamente, quer dizer, não é às escondidas, eu vou falar de maneira aberta. Eu vou continuar aqui para fechar esse áudio. E eu espero que alguma dúvida tua tenha sido tirada. Mas é interessante que o versículo 10 diz que porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, nós somos, aí Paulo está escrevendo a igreja, nós salvos. A igreja de Éfeso, santos, nós, Paulo se coloca, se engloba, somos feitura. Essa palavra do grego é poema, da onde sai a nossa palavra poema, é poema e é uma obra de arte. Então Deus nos faz em Cristo uma obra de arte sua. Deus faz de nós um poema. Deus, ele faz em nós algo especial em Cristo Jesus. Então, as coisas são em Cristo, não é porque tu é o bonzão, porque tu é o especial, porque tu levanta a mão e tu grita, eu sou filho do rei, eu sou isso, eu posso tudo, eu sou isso, sou aquilo. Não, é em Cristo. Olhando para Cristo, em ti tu não é nada, tu é um miserável, desgraçado, pecador, mas tu foi criado em Cristo.
E o apóstolo sempre ele usa muito nessa carta, em Cristo. As coisas acontecem em nossa vida em Cristo, nós somos criados em Cristo. Nós somos essa obra de arte de Deus, criados em Cristo. E aqui ele vai falar para as boas obras. Então, existe um objetivo. Deus nos cria em Cristo, nos faz essa olhar para as boas obras. E aqui nós devemos entender, nós somos salvos para as boas obras. E nós não somos salvos por boas obras. Então tu vai realizar boas obras porque tu és salvo. E não é para ser salvo. Então, as boas obras simplesmente vão testificar, a tua vida diferente vai testificar que tu está em Cristo. Então as boas obras são um testemunho de que houve diferença na tua vida, que está havendo diferença em Cristo na tua vida. Então é como o teu a tua marca para o mundo, é o teu sinal para o mundo, é aonde o mundo vai conhecer que tu teve um encontro com Cristo, é a tua diferença, tu vai realizar boas obras. Então tu não vai mais ter por prática a iniquidade. Então isso é uma marca para o mundo não pode ver o selo do Espírito na tua vida. É Deus que vê, e Deus que coloca, mas o mundo vai ver as tuas boas obras. Jesus ele fala que nós devemos resplandecer, no livro de Mateus, resplandecer a Deus que existe em nós, para que o mundo veja as nossas boas obras. Então, nós somos criados em Cristo para boas obras. E essa nova criação tem que ser mostrada ao mundo, para que o mundo venha glorificar a Deus. Pega Mateus no capítulo 4. Perdão, no capítulo 5, verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, a tua luz tem que resplandecer, Jesus tem que aparecer na tua vida. Cristo tem que aparecer. Tu tem que resplandecer, tu tem que deixar Cristo aparecer. E o mundo tem que ver as tuas boas obras. Porque foi para isso que tu foi criado em Cristo, para as boas obras. E existe um objetivo de Deus, para que eles vejam e glorifiquem ao teu Pai que está nos céus. Então é para a glória de Deus. E Deus já preparou essas boas obras para que nós andássemos nela. Então tu tem que resplandecer, tu tem que deixar Cristo aparecer na tua vida. Em alguns momentos da nossa vida, nós nos encontramos em dificuldade de eu escutar uma mensagem certa vez no pastor, mas é algo de brincar, mas é bom para nós ver. Mateus 27, 21. E respondendo, o presidente disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Então, muitas vezes na nossa vida, em determinadas situações, nós paramos nesse dilema. A quem eu solto? A quem eu deixo manifestar na minha vida? A Cristo ou eu mesmo? E quem sabe algumas vezes, ou quem sabe nas maioria das vezes, nós tomamos a decisão errada e nós deixamos o eu aparecer. Nós deixamos resplandecer o nosso eu e aí a gente solta o Barrabás que existe em nós, o assassino, aquele que fala com ódio, aquele que fala com ira, aquele que fala com sarcasmo. Porque diante da situação sempre nós vamos encontrar a quem eu deixo aparecer na minha vida.
Cristo que habita em mim, porque o eu, ele está na cruz. Nós estamos crucificados na cruz, mas ele não está morto. É uma batalha constante e muitas vezes, algumas vezes, diante de certas situações que nós nos colocamos, nós deixamos o eu aparecer. E aí deixamos que resplandeça o nosso eu, e aí Cristo não é glorificado, Deus não é glorificado. Deus preparou essas boas obras. Essas boas obras já estão preparadas para que nós andássemos nela, conforme Efésios 2:10. Mas muitas vezes nós não andamos por onde Deus quer, e aí a gente anda por onde a gente quer. Então, em vez de soltar Cristo diante de situações, tu solta o Barrabás que existe em ti, eu solto o Barrabás que existe em mim. E nisso Deus não é glorificado, Cristo não é glorificado. Porque nós precisamos crescer, precisamos sermos pessoas verdadeiramente bíblicas. Mas ainda a gente tem esse problema e a gente solta o nosso eu. E a dizer, eu não perdoo. Para mim só faça uma vez. Fez uma vez, nunca mais. Para mim terminou. Isso é o Barrabás que existe em nós. Jesus falou ao apóstolo Pedro, quando Pedro chega, Jesus diz assim, quanto devo perdoar o meu irmão? Tu acha essa passagem em Mateus 18? 7 vezes. Os judeus diziam que depois de 3 vezes tu não precisava mais perdoar. Até 3 vezes tu perdoava. Depois de 3, tu não precisava mais perdoar a pessoa. E aí Pedro, quem sabe, chegando ali, vai fazer um grau com Jesus, dizendo assim, Senhor, até quantas vezes? 7. Ele dobra o que os judeus pensavam e bota mais um. Então, ele está sendo melhor. Ele está sendo mais altivo que os judeus. E aí Jesus responde, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Aí nós vamos para 490. E isso não é 490, quando chegar a 491 não perdoo mais. Não, isso é um hebraísmo. Hebraísmo são coisas que a gente, que se dizia para falar uma maneira incontável. Hebraísmo, como eu vou te explicar? Às vezes a gente diz assim, eu já te falei mais de 1000 vezes a mesma coisa. Então, quem não compreende vai dizer, poxa, ele conta as vezes que ele fala. Ele falou mais de 1000 vezes a mesma coisa. Não, isso aí é uma maneira de dizer que a gente já falou inúmeras vezes, que a gente está falando sempre. Então, é uma maneira de tu entender o hebraísmo. Então, o Jesus está falando, não é, começa a contar um caderninho, vai apontando, quando chega em 490 tu para. Não, Jesus está dizendo, é inumerável, não tem. Não é 3 vezes como ensinam os judeus, e não é 7 vezes como tu quer fazer, perdoa sempre. Se o teu irmão vem quando te disser, me perdoa, tu perdoa. Então, isso é a diferença do cristianismo. Mas o Barrabás que existe em nós, não, para mim me fez uma, nunca mais. Eu não perdoo. Então, são os paradoxos. Cristo manda perdoar. Sempre. E se tu não perdoar, tu não é perdoado. Mas o nosso eu disse, não, eu não perdoo. O que fez para mim, eu não perdoo. E quando nós deixamos o nosso eu se manifestar, Cristo não é glorificado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós te damos graça pela tua palavra. E pedimos, nos faz homens bíblicos, Senhor. Pessoas que deixam Cristo resplandecer. Cristo resplandeça em nós e que apareça Cristo e que o eu permaneça na cruz. Para que o Pai seja glorificado
através das nossas boas obras em Cristo Jesus.